Cheguei em casa cedo e encontrei minha mãe se divertindo com meu marido de 22 anos. Acontece que ela é amante dele desde que eu tinha 18 anos e meus irmãos gêmeos são, na verdade, filhos dele. Eu tenho 40 anos e meus pais, ambos com 62 anos, estão casados há 43 anos. Tenho 6 irmãos. Eles têm 42, 38, 34, 20 e 18 anos. Estou com meu marido de 39 anos, desde os 15 anos. Engravidei aos 17 anos e fomos morar com meus pais. Dei à luz minha filha, agora com 22 anos. Nós nos casamos aos 18 anos logo depois. O pai do meu pai faleceu logo após o nosso casamento e deixou sua casa estilo rancho para o meu pai. Meus avós construíram uma casa ao lado da casa dos meus pais quando eles se aposentaram. Meus pais decidiram nos deixar morar nessa casa, nos disseram que essa seria minha herança. Meu marido e eu não tivemos problemas com isso. Tivemos 3 filhos e atualmente estou grávida de 7 meses do meu último filho, um menino, previsto para abril. Eu achava que tinha um bom casamento, éramos íntimos mais de 2 vezes por semana, saíamos à noite, comprávamos presentes um para o outro, não brigávamos. Meu mundo inteiro foi destruído na véspera de Ano Novo quando voltei mais cedo de uma viagem de garotas que fiz com algumas amigas. Entrei no meu quarto e encontrei minha mãe fazendo sexo com meu marido. Minha mãe gritou para eu sair do quarto, o que realmente me abalou ainda mais. Infelizmente, minha filha mais velha também estava em casa, no quarto dela, do outro lado da casa, se preparando para uma festa. Ela saiu correndo e viu minha mãe nua sair correndo da nossa casa ao lado da casa dela e bater a porta. Minha filha ficou arrasada e foi para a casa da minha irmã. Pedi para ela não falar nada até que eu falasse com meu marido. Perguntei a verdade a ele. Ele me disse que minha mãe o seduziu quando tínhamos 18 anos e morávamos na casa deles. Eles faziam sexo desprotegido pelo menos uma vez por mês por mais tempo do que éramos casados. Fiz as contas e fiquei horrorizada, porque a linha do tempo significava que meus irmãos gêmeos e meu irmão mais novo poderiam ser do meu marido. Liguei imediatamente para meu pai e disse a ele para vir à minha casa sem minha mãe. Fiz meu marido confessar e meu pai ficou arrasado. Ele e minha mãe também eram namorados no ensino médio. Nem preciso dizer que podíamos ouvir minha mãe gritando da casa dela quando ele a confrontou. Então contei para minha irmã mais velha e ela e eu decidimos que ela daria uma festa para toda a família e convidamos a família do meu ex-marido também. Na festa, pedi para minha filha de 22 anos levar todas as crianças para o nosso porão e colocar um filme, deixando apenas os filhos adultos e irmãos. E eu contei a eles tudo o que aconteceu. A maioria da família está do meu lado, exceto meus 3 irmãos mais novos, minha irmã de 38 anos e a família inteira do meu ex-marido. Todos foram contra eu deixar isso sair publicamente. A notícia se espalhou e a melhor amiga da minha mãe, que é líder na igreja da minha mãe, me ligou para verificar. Minha mãe já foi liberada porque as crianças estão lá e ela alega que eu essencialmente arruinei sua reputação e vida. Meu pai a expulsou e ela agora está morando com minha irmã de 38 anos e, por último, meu pai insistiu em um teste de DNA para os 3 meninos mais novos antes de considerar qualquer coisa a ver com o casamento deles. Os gêmeos são os filhos biológicos do meu marido. Desde então eu expulsei meu ex-marido e ele está morando com os pais. Meu pai e eu estamos discutindo sobre eu me mudar para sua casa muito maior e ele vender a casa do meu avô e me dar dinheiro para comprar uma casa nova em outro lugar, para me livrar das memórias. Meu marido está chocado e furioso que eu provei que ele tem mais 2 filhos. Meu marido abriu sua própria empresa alguns anos atrás, e durante os primeiros 5 anos, eu o ajudei a montar ela. Administrei o escritório completamente, tirei um tempo da minha carreira de professora para ajudar ele a estabelecer isso. No meu estado, todos os bens conjugais, incluindo empresas, são divididos em metade para cada. Como a casa ainda estava no nome do meu pai, meu marido não receberá dinheiro da venda nem minha mãe, já que os bens herdados não estão sujeitos à divisão em divórcios. Minha mãe também provavelmente não receberá pensão alimentícia, já que nosso estado não é um estado de divórcio sem culpa. Já estou há mais de um mês afastada, ainda extremamente amarga e brava com minha mãe, especialmente com sua hipocrisia de me chamar de prostituta e envergonhar minha família, quando ela fez muito pior. Também desprezo meu ex-marido com tudo dentro de mim agora, já que ele estava fazendo sexo com minha mãe e comigo em alguns casos, vindo para nossa cama minutos depois. Ele engravidou minha mãe menos de uma semana depois de me engravidar e, embora eu achasse tão fofo e divertido compartilhar uma experiência de gravidez com minha mãe, ela estava carregando os filhos do meu marido.
Ele quebrou toda a confiança que eu tinha nos homens e em ser fiel. Já consegui um bom advogado do escritório que nos ajudou em questões financeiras para mim e meu pai está ajudando a pagar por isso. Meus irmãos gêmeos, uma das minhas irmãs e toda a família do meu ex não tiveram contato comigo e meus filhos menores e meus filhos essencialmente perderam todos os avós, exceto meu pai, 2 tios e uma tia do meu lado, e os 3 irmãos do meu marido, devido a essa confusão. Também desenvolvi úlceras e problemas digestivos por causa disso, então vou ao médico em breve e estou em terapia desde a primeira semana de janeiro. Ofereci isso para meus 2 filhos adultos se eles precisarem de terapia familiar com todos nós, mas eles estão fazendo terapia individual agora. Minha filha de 14 anos sabe que estamos nos divorciando e o motivo, e ela está tão brava com o pai que eu tenho dificuldade em mandar ela para a casa dele nos fins de semana. Eu sinto que ela tem idade suficiente para tomar uma decisão sobre isso, mas eu não quero prejudicar o relacionamento dela com o pai. Eu disse a todos os meus filhos que não tem problema amar o pai deles, mesmo que ele me machuque, mas com os 2 mais velhos eu os cortei totalmente. Não contarei aos meus 2 mais novos até a adolescência porque nos divorciamos, e todos os outros concordaram em não contar nada até que tenham idade suficiente para entender. Quanto a como eu não tinha ideia de que esse caso estava acontecendo, meu marido me confirmou que eles faziam sexo no escritório da minha mãe na igreja, em seus carros, em um motel, e quando construímos o negócio, eles começaram a fazer isso rotineiramente no escritório dele, depois que voltei a dar aulas. Eles também tinham isso em nossas casas quando meu pai viajava a negócios ou eu estava fora da cidade. Foi pura coincidência que eu voltei para casa um dia antes de uma viagem para descobrir o que estava acontecendo. Saber que eles continuariam com esse caso completo se eu não os tivesse flagrado é o que ainda me deixa chateada. O fato de que a avó e o pai dos meus filhos se importavam tão pouco em destruir nossas famílias é o que eu não consigo superar. O mais difícil para mim é que minha própria mãe faria isso comigo e continuaria fazendo isso por anos e não se importaria quando tudo explodisse na cara dela que ela estaria destruindo sua família inteira. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Tentei muito seguir o caminho de um divórcio mediado, mas meu ex-marido me disse ontem por meio de seus advogados que ele não acredita que o bebê que estou carregando é dele e que ele quer um teste de DNA assim que ele nascer, porque ele não quer sustentar uma criança que não é dele. Ele também acredita que eu o traí rotineiramente durante nosso casamento e que eu sabia sobre seu caso em andamento e usei isso como minha desculpa para ter meus próprios casos. Nada disso é verdade, mas eu meio que queria que fosse porque tornaria o divórcio mais fácil. Meu advogado basicamente me disse para me preparar para um divórcio longo, arrastado, brutal e contestado e que meu ex-marido provavelmente tentará todas as táticas dissimuladas para tornar minha vida ainda mais miserável. Atualização 2. Dei à luz meu filho no começo de abril. Ele é saudável e não tive complicações de saúde. No final de março, consegui a custódia física e legal temporária total dos meus filhos. Minha filha de 14 anos me perguntou se eu estaria disposta a fazer terapia familiar com ela e seu pai. Eu não queria fazer isso. Eu lutei contra isso, mas eventualmente escolhi fazer isso pelo bem da minha filha e sua necessidade de processar tudo e, esperançosamente, seguir em frente. Meu ex-marido revelou mais coisas que acredito serem verdade. Ele disse que minha mãe realmente tentou seduzir ele bem antes de termos idade. Pela lembrança dele, isso aconteceu aos 15 anos. Ela o aconselhava em particular sobre diversos assuntos. Eles se beijaram em algum momento quando ele ainda tinha 15 anos e isso era tudo o que faziam, o que significa que eles ficavam se pegando durante essas sessões, até ele completar 18. Foi bem na época do primeiro beijo dele que minha mãe o convenceu a me chamar para sair e namorar comigo para que pudessem continuar se vendo sem suspeitas. Com essa revelação eu fiquei devastada. Meu relacionamento inteiro foi construído em uma mentira e meu marido nunca me amou e também uma sensação de alívio por saber que eu não tinha absolutamente nada a ver com um caso deles. A razão pela qual acredito que isso seja verdade é que quando ele me chamou para sair, eu tive que pedir permissão aos meus pais para namorar. Na época a regra era que ninguém podia namorar antes dos 16 anos. Minha mãe foi à luta por mim, ou assim eu pensava. Começamos a namorar logo depois que ele fez 15 anos. A linha do tempo está se somando.
Meu pai está atualmente investigando outros casos potenciais de abuso e manipulação agora mesmo com a ajuda dos oficiais da igreja. Nada apareceu. Acho que ela o seduziu sabendo que eu gostava dele e queria se sentir superior a mim. Olhando para trás, tudo isso faz sentido, o tratamento dela comigo e com meus filhos em relação aos outros netos. Acho que tudo isso foi um caso narcisista. Meu ex-marido terminou com minha mãe e disse que ela era muito dramática e que não valia mais a pena. Ela ficou furiosa e o atacou fisicamente e começou a destruir coisas no quintal da minha irmã. Os policiais foram chamados. Minha mãe foi presa por violência doméstica. Naquele momento, meu ex-marido, minha irmã e eu pedimos ordens de proteção contra ela devido à instabilidade e à situação. Meu ex-marido se mudou para um apartamento perto da empresa. Minha filha de 14 anos decidiu não perdoar ele e disse que não queria estar perto dele no momento. Então apenas a de 5 anos visita ele. Ele vem à casa do meu pai e a visita uma noite durante a semana e uma noite de fim de semana, quando levo meus outros filhos e irmãos gêmeos para jantar. Estabelecemos contato por meio de um aplicativo de custódia e revisitaremos a questão da custódia em junho. Buscarei a custódia física e legal completa até que meu ex-marido possa me provar que fez a terapia e o tratamento necessários. Ainda odeio meu ex-marido com tudo em meu ser pelo que ele fez comigo desde que eu tinha 15 anos até recentemente. Mas odeio minha mãe muito mais pelo que ela fez a todos nós. Eu tenho alguma simpatia por ele e eu realmente quero que ele fique bem pelo bem dos meus filhos mais novos. Meu pai está se divorciando de minha mãe, obviamente, e conseguiu vender minha antiga casa. A casa nem sequer foi listada, pois nosso corretor imobiliário conhecia uma família que estava procurando. Eu comecei a procurar casas a cerca de 45 minutos de distância do meu pai. Quanto à minha mãe, ela se escondeu de todos. Tenho esperança de que em algum momento eu consiga lidar com meu ex-marido sem raiva e amargura. Eu vou ficar bem. Como eu disse, esta será minha última atualização sobre isso. Então, obrigada por toda a gentileza, amor e apoio. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!